Nós iremos ler agora o capítulo 7 do livro Cultura do Jejum, escrito por Luciano Subirá. Capítulo 7. Efeitos do jejum. O jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Agostinho de Hipona. Gosto de uma frase com a qual me habituei desde a minha adolescência. Ouvi a irmã Valnice, em um ensino sobre jejum, citar a seguinte afirmação de Kenneth: jejuar não muda o Senhor, pois Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas a transformará e ajudará você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus. Vale ressaltar que a prática de jejuar também não nos faz merecedores de nada. Nas palavras de John Wesley, o jejum é um meio de graça, e não uma forma de excluí-la. Logo, não deve ser visto como um ato meritório. É inegável, no entanto, que essa poderosa disciplina espiritual nos afeta de forma muito abrangente, considerando que o jejum nos muda. Intento apresentar neste capítulo os efeitos que o jejum pode exercer sobre a nossa vida. Das preciosas lições acerca do jejum que o Senhor Jesus nos deixou, analisamos uma no primeiro capítulo, a qual é necessário que voltemos. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova, e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Lucas 5, do 33 ao 38. A prática do jejum era comum aos judeus, essencialmente aos discípulos de João e aos fariseus. Lucas 18, 12. Baseados nisso, alguns confrontaram Jesus sobre o fato de seus discípulos serem frequentemente vistos comendo e bebendo, em vez de jejuando. Nosso Senhor respondeu que se tratava apenas de uma questão de tempo, quando ele, o noivo, fosse tirado, referência à ausência de Jesus até seu glorioso retorno. Então os seus discípulos jejuariam. Tal declaração ratifica que o jejum é para os crentes da nova aliança. Eles vão jejuar. Em sua resposta, Jesus salientou o que fazer: jejuar. E quando seria feito a partir da sua ausência, de forma alegórica, creio que Cristo também nos apresentou outro ponto, porque jejuar. Em todos os 3 evangelhos sinópticos, com pequena variação nos detalhes, encontra-se o mesmo relato. Mateus 9, do 14 ao 17, Marcos 2, do 18 ao 22, Lucas 5,
do 33 ao 38. Todos apresentam a abordagem feita a Jesus, sua resposta usando a ilustração do noivo e ainda as alegorias de vestes novas e velhas e do odre novo para receber vinho novo. Observe que o texto que analisamos do Evangelho de Lucas diz que Jesus também lhes contou uma parábola, ou seja, ele fez logo depois de garantir que seus discípulos iriam jejuar. Indubitavelmente, a alegoria é uma extensão e uma ampliação da conversa sobre jejum. Uma questão de estrutura. Ao falar que ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Jesus não se referia à impossibilidade, e sim a bom senso. Se uma pessoa tivesse uma roupa velha e alguém lhes oferecesse uma muda de roupa nova, o ato mais sensato seria realizar uma troca de vestes. Ninguém, com um pingo de inteligência, recortaria pedaço da roupa da nova veste para remendar a velha. Por quê? Porque estragaria a roupa nova, além de que haveria uma inadequação de vestes com o seu remendo, de que Cristo falava. Vestes, na Bíblia, refere-se a condições do homem perante Deus. Quando o primeiro casal pecou, lá no Éden, viu-se nu e tentou vestir-se à sua maneira. Gênesis 3:7. O que Deus não aceitou, providenciando Ele próprio vestes aos recém-pecadores. Gênesis 3:21. No Apocalipse, lemos acerca de pessoas que não contaminaram as suas vestes. Apocalipse 3:4. E daqueles que levaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Também encontramos o mesmo padrão de vestes referindo-se a condições espirituais do homem, em uma visão que Deus deu a Zacarias, na qual vestes sujas estão claramente associados ao pecado, enquanto vestes limpas à santificação. Zacarias 3, do 1 ao 7. Portanto, Jesus, ao falar de vestes novas, fazia referência à nova condição que estava sendo oferecida à humanidade por meio dele e de seu evangelho. Já ao mencionar vestes velhas, que retratam uma condição anterior à salvação, nosso Senhor quis dizer que a obra nova de Deus não pode ser adaptada em uma estrutura velha de vida. Infelizmente, há muitos crentes tentando viver de remendo ao invés de renovo. Diante da oferta de uma roupagem nova, recusam o todo. Querem apenas as partes que eles próprios, de forma seletiva, acreditam que devem pegar do Evangelho, para misturar em seu antigo estilo de vida. Princípio igual é descrito na alegoria seguinte, do vinho e dos odres. O vinho novo, ou suco de uva, ainda não fermentado, era colocado no odre com esse propósito. O odre, uma espécie de bolsa de couro, por possibilitar a vedação do conteúdo e limitar a exposição ao oxigênio. Ajudava no controle de processo natural de fermentação que transforma o vinho novo em velho. O vinho novo ilustra a obra nova que Deus, em Cristo e por meio do Evangelho, oferece aos homens. O odre, por sua vez, fala da estrutura humana, seu estilo de vida e comportamento. Ou seja, novamente, Jesus sustenta que a obra nova de Deus não pode ser recebida numa estrutura velha. Cabe notar, ainda que a insistência em desprezar a orientação de Cristo leva ao prejuízo.
Os odres velhos, por terem o couro já ressecado, não suportavam a pressão da fermentação do vinho e se rompiam. O resultado? Perdia-se tanto o vinho quanto o odre. É preciso entender que a tentativa de receber vinho novo em odres velhos acaba estabelecendo um prazo de validade. Para esse tipo de evangelho, que sugere ser possível adequar a proposta divina de vida cristã em um estilo de vida antigo. Paulo, escrevendo aos Efésios, foi taxativo sobre a necessidade da troca de vestes, ao invés de adaptações. Quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se rompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito e no entendimento de vocês, é a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, do 22 ao 24. Despedir-se da velha natureza ou do velho homem tem a ver com comportamento, a antiga maneira de viver, o trato passado, como traduzido pela versão Almeida Revista e Atualizada. A expressão grega utilizada nos manuscritos originais e anastrope e significa um modo de vida, conduta, comportamento, postura, foi traduzido em Pedro 1,15 como procedimento. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vos mesmo em todo o vosso procedimento. A santificação exige questionavelmente mudança de comportamento. É claro que não mudamos o comportamento para sermos salvos, e sim porque somos salvos. Embora Jesus tenha feito apenas uma menção e não uma descrição do efeito do jejum em nossas vidas, é evidente que se refere a essa adequação necessária para poder receber a obra nova de Deus, sem posteriormente desperdiçá-la. A salvação em Cristo deve ser recebida em uma estrutura nova de comportamento. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, compaixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonam igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despediram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, do 5 ao 10. A mudança de comportamento, por sua vez, está relacionada à mortificação da carne. Faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Houve, na adolescência, outra transformação da irmã Valnice. Como de nota, fui muito influenciado por seus ensinos, porque frequentava eventos em que ela ministrava. Assistia a seu programa Palavra da Fé na televisão, além de que a ouvia por meio de gravações em fitas cassetes. A carne não converte, tem de ir para a cruz. A Escritura nos responsabiliza pela mortificação da carne e as consequentes transformações que advêm desse processo. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, do 1 ao 2. A expressão sacrifício vivo é um paradoxo. Sacrificar é matar. Logo, como pode o sacrifício ser vivo? Paulo não falava em termos literais de matar o corpo. Ele destacava simbologicamente a necessidade de fazer morrer a carnalidade. O apóstolo ainda o classificou como culto racional, o conceito de sacrifício no Antigo Testamento, depois empregado por Paulo, tanto aponta para a ideia de mortificação, como também remete ao conceito de culto. Afinal, o sacrifício era parte do culto dos hebreus. Mortificar a carne, então, é um culto que oferecemos a Deus. E a definição de culto, nas Escrituras, nunca tratou de algo ocasional e espontâneo, mas frequente e requerido. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo exorta os cristãos a fugirem da imoralidade. Argumenta que, por direito de redenção, o dono de nossos corpos é Deus, e não nós mesmos, convocando-nos a glorificar a Deus com o nosso corpo. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Nosso Senhor é cultuado quando não deixamos a carne fazer o que quer e exercemos domínio próprio, adequando nosso comportamento à nova natureza que recebemos em Cristo. E como o jejum está relacionado a essa troca de vestes ou aos odres novos, a mudança de estrutura necessária é em essência mudança de comportamento, requer um ato contínuo de domínio próprio, e a prática do jejum nada mais é que um exercício de domínio próprio. O jejum afeta nosso corpo de várias formas, como já vimos, a desintoxicação, perda de peso, efeitos que devem ser vistos como colaterais, como meras consequências. Entretanto, o propósito precisa ser essencialmente espiritual. O jejum é um ato de disciplina, um exercício de domínio próprio a partir do qual a mortificação da carne. O que ocorre a partir de disciplina, domínio próprio e mortificação da carne? Uma adequação do comportamento às velhas práticas carnais, vestes velhas e odres velhos, dão lugar ao fruto do Espírito, vestes novas e odres novas. Isso é santificação. Permita-me ampliar a abrangência dos efeitos do jejum em nossa vida pela perspectiva da santificação completa em cada parte do nosso ser. Ser completo. O jejum afeta a integridade do ser humano em seus aspectos espirituais, emocionais e físicos. Sua esfera de ação abrange ao ser completo, o homem por inteiro. E o que exatamente é um homem completo? Observe o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. A palavra grega que Paulo empregou nesse versículo, traduzida dos manuscritos originais como em tudo, é holoteles. De acordo com o léxico de Strong, significa perfeito, completo em todos os aspectos. O conceito é de uma santificação completa, o que se afirma em outras traduções. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, ou vos santifique completamente. Mas o que compõe o homem inteiro? Quais são as partes do todo? O apóstolo declarou que o ser humano completo, integral,
é composto por espírito, alma e corpo. Temos aqui o que na teologia é classificado como tricotomia. Por seguinte, entender-se do recado aos Tessalonicenses. Santificação total implica afetar as três partes que intrigam o homem. Para entender melhor o quadro, voltemos ao início. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. O relato bíblico da criação revela a participação do ser humano. Deus fez um boneco de barro, corpo, soprou nele o fôlego de vida, espírito. Então, da combinação destes, resultou aquilo que define o homem, alma vivente. Já no início de tudo, constata-se uma constituição humana tripla. Há os que defendem a dicotomia, contudo quero mostrar, pelas Escrituras, a veracidade da tricotomia humana. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo destaca somente duas partes, homem interior e exterior. No entanto, a aparente dicotomia se dissolve quando olhamos para o restante da palavra de Deus, que nos mostra uma subdivisão do homem interior em espírito e alma. Ou seja, temos sim homens exterior e interior, mas não apenas isso, porque o lado de dentro também é subdividido em outras duas partes. Observe outros versículos. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Isaías 26, 9. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1, do 46 ao 47. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Hebreus ilustra bem a distinção entre as partes. Juntas e medulas estão próximas, mas são coisas distintas. O mesmo é verdadeiro quanto a espírito e alma. Estão juntos, compondo o homem interior, mas são diferentes um do outro e ainda podem ser separados. A submissão do homem interior também pode ser vista na tipologia do tabernáculo de Moisés. Considerado o lugar de habitação de Deus, ele possuía duas partes visíveis: a parte coberta, tenda da congregação, e a descoberta, átrio exterior. Contudo, seria equivocado chamá-lo de bipartido, visto que a tenda da congregação, por sua vez, era composta por dois ambientes: lugar santo e santo dos santos, separado apenas para um véu. Hoje o homem é chamado nas Escrituras de morada de Deus, Efésios 2,19, e santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. O homem é o atual tabernáculo divino, assim como o interior do tabernáculo de Moisés. O interior do tabernáculo humano também é subdividido em duas partes, espírito e alma. Em suma, o que as Escrituras ensinam é que somos homem exterior, corpo, e homem interior, alma e espírito. Somos seres tripartidos, divididos em três partes distintas, e os benefícios do jejum alcançam cada uma delas. Atente-se a um detalhe importante:
a Escritura apresenta uma ordem de relevância: espírito, alma e corpo. Há uma distinção entre as partes, e é preciso enxergá-la antes de fazer a aplicação prática dos efeitos do jejum a cada uma delas. Espírito. Porquanto por mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencidos disso, estou certo de que fiquei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Filipenses 1, do 21 ao 25. Qual a definição de Paulo acerca de si mesmo? Ou melhor, acerca do centro de seu ser? Para entender, localize o sujeito oculto eu nos versículos acima. Eu estou constrangido, tendo eu o desejo de partir e estar com Cristo. É mais necessário eu permanecer na carne, e eu ficarei e permanecerei. É esse eu quem fala sobre partir e estar com Cristo. Quem é que parte da morte? Quando falece o homem interior, é que vai estar com o Senhor. Já o homem exterior, o corpo, é sepultado, se corrompe e permanece aqui na terra, aguardando o bendito dia da ressurreição. O apóstolo está chamando de eu a parte interior do ser, a que partiria para estar com Cristo. Ou seja, Paulo está afirmando que seu verdadeiro eu é o homem interior. Quem permanece na carne, obviamente, não é do próprio corpo que ele está falando, porque seria redundante dizer que o corpo permanece na carne. Ele está falando do homem interior. Como vimos, homem interior é composto de alma e espírito. Então vamos mais a fundo. Dentre essas duas partes, qual é o centro de que somos? Qual é o centro de quem somos? Qual delas podemos dizer que realmente é o eu? Somos retratados na Bíblia como seres espirituais. O espírito é um lugar na qual temos consciência de Deus, que também é espírito, e das coisas espirituais. Uma prova está no relato da criação, abordado há pouco, que mostra o espírito do homem passando a existir a partir do sopro de Deus. O espírito humano proveio do íntimo do Criador, de sua própria essência. Em vista disso, é um ambiente propício à conexão com as realidades divinas e espirituais. Observe. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4,24. Alma. Seu espírito traz a semelhança de Deus. O que nos diferencia um do outro, além da aparência física, é a alma. Ela é considerada a sede da personalidade que, como dizia meu pai, possui um tripé de apoio: razão, emoção e vontade. Ou seja, a alma é o lugar dos sentimentos, pensamentos e também a sede das decisões. Acerca disso, Lewis Sperry, em sua conhecida obra teológica sistemática, afirma: os elementos que combinam para formar a personalidade são intelecto, sensibilidade e vontade, mas todos esses agem juntos, a fim de exigir uma liberdade, tanto da ação
externa quanto da escolha dos fins para os quais a ação for direcionada. O intelecto deve dirigir a sensibilidade, deve desejar e a vontade deve determinar a direção dos fins racionais. Não pode haver personalidade, seja humana, angelical ou divina, a parte desse complexo de essenciais. Já vimos antes, no relato da criação, que o homem foi feito alma vivente. Paulo enfatiza o conceito em 1 Coríntios 15:47. No exato momento em que o espírito encontrou o corpo, o que sugere que, de alguma forma, a alma está em contato com ambos. Ou seja, ela interfere e é interferida pelas outras duas partes. Porém, trata-se de um comportamento do homem interior, juntamente com o espírito. Vale ressaltar que a alma é eterna e acompanha o espírito após a morte. Aliás, as expressões alma e vida são corretamente apresentadas como sinônimos. Ao sair-lhes a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Gênesis 35:18. Outros textos que sustentam essas verdades são Jó 27:8, Mateus 10:28 e Lucas 12:20. Enquanto o Espírito nos dá consciência de Deus, a alma é onde temos consciência de nós mesmos e daquilo que nos toca. Percebemos nas Escrituras que essa consciência permanece mesmo depois de deixarmos o corpo. Como vemos no ensino de Cristo acerca do rico e de Lázaro. Lucas 16, do 19 ao 31. Há uma discussão teológica sobre a classificação do texto como sendo ou não uma parábola. Os que creem não se trata de uma parábola alegam que normalmente Jesus iniciava a alegoria dizendo: o reino de Deus é semelhante. Aqui, porém, Cristo diz: havia certo homem rico e havia também certo mendigo chamado Lázaro. Por citar pessoas específicas, uma delas pelo nome, ele estaria descrevendo um acontecimento. Os que acreditam ser uma parábola também apresentam bons argumentos, e essa é uma boa discussão, que não pretendo esgotar aqui. Dentre os integrantes desse segundo grupo, há os que defendem ser mera alegoria, sem nenhum traço de realidade, mas com o intuito de invalidar a consciência pós-morte apresentada no relato de Jesus. Entretanto, mesmo que se trate de uma parábola, não creio que Jesus usaria uma alegoria contraditória ao restante das Escrituras. Aliás, há uma diferença entre alegoria e fantasia. Jesus usava sempre o primeiro, nunca o segundo. A consciência pós-morte do corpo, incluindo a recordação de acontecimentos da própria vida e da vida de outros, também pode ser vista em outros textos bíblicos. Vejam o que diz Apocalipse. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz fortes, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Apocalipse 6, do 9 ao 11.
Esses mártires sabiam exatamente o que havia acontecido com eles. Possuíam não somente a consciência do que lhes ocorrera, como também da justiça que ainda lhes seria feita. Assim como no caso citado anteriormente, do rico e do Lázaro. Resumindo, a alma que acompanha o espírito em sua partida é a personalidade. Nele estão ou se manifestam nossos pensamentos, sentimentos e vontades. Contudo, que lhes é natural como intelecto, memória, temperamentos, alegria e tristeza, além de ser a importante sede das decisões e, portanto, do livre-arbítrio. Corpo. O corpo é chamado nas Escrituras de casa ou tabernáculo onde o Espírito habita. Isso evidencia que somos seres espirituais que habitam no corpo. Os apóstolos Paulo e Pedro usaram esse tipo de ilustração. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2 Coríntios 5:1. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforço-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. 2 Pedro 1, do 13 ao 15. Isso não significa que o corpo não seja parte integral de nosso ser, pois ainda que possamos defini-lo como a casa em que habitamos, não deixe de ser uma extensão de que nós somos. As tentações e inclinações ao pecado se manifestem nele, e a partir dele nos afetam. Nesse sentido, temos a responsabilidade de subjugá-lo por meio do domínio próprio, ou utilizando outra designação bíblica, refreando a carne. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. O que o texto bíblico enfatiza é o corpo como habitação do homem interior e semelhança de espírito e alma, também como um meio de consciência e comunicação. Nesse caso, com o mundo natural por meio dos sentidos. A palavra de Deus garante que no futuro haverá a ressurreição do corpo, ou seja, não seremos completos sem ele. Hoje ele é a nossa casa terrena e após a glorificação teremos como casa um corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. O jejum afeta cada parte. Recapitulando, diria que cada parte do homem tripartido é consciente de algo. O espírito tem consciência das coisas espirituais. Na alma, o homem tem consciência de si mesmo. Por último, o corpo nos dá consciência das coisas naturais, sendo a parte de nós que viabiliza o contato do homem interior com o mundo exterior. Veja que a palavra de Deus decreta que o corpo sem espírito está morto. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. É importante entender que, apesar das distinções, há também uma conexão vital entre as partes. O corpo sem o espírito não possui vida. Por outro lado, o espírito sem o corpo não pode nada nesta terra. Precisamos, portanto, entender o ser completo. Martim comenta acerca da ação abrangente do jejum na totalidade humana.
O homem se compõe de corpo, mente e espírito. E esses elementos estão intimamente relacionados entre si, interagindo uns sobre os outros, bem de perto. Distinguimos entre esses elementos que constituem o ser humano porque são diferentes, mas não devemos separá-los, porquanto há entre eles interação e interação. Não se pode duvidar que os estados e condições corporais exercem influência sobre as atividades da mente e do espírito, pelo que também essas questões do jejum devem ser levadas em conta dentro dessas peculiar relação entre o corpo, mente e espírito. O nosso ser integral é afetado pelo jejum. Antes de apresentar alguns fatos sobre como se dá esse processo, porém é necessário esclarecer um pouco mais sobre o ser humano tríplice. No espírito foi regenerado por meio do nosso nascimento e tornou-se participante da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Entretanto, a semelhança de uma criança recém-nascida necessita de crescimento, 1 Pedro 2,2. Na alma encontra-se um processo de restauração, Salmos 19,7, Tiago 1,21. E isso tem a ver com desprender-se de todo o acúmulo de maldade e passar a praticar a prática da palavra, Tiago 1,22 ao 25. Paulo falou ao Romanos, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nossa carne ainda carrega a natureza pecaminosa, Gálatas 5,17, e precisa ser freada por meio do domínio próprio, 1 Coríntios 9,27. Ela não se converte, tem de ser mortificada, Colossenses 3,5. Diante disso, os efeitos do jejum em nós podem ser classificados pelo que fazem em cada parte de nosso ser completo, o jejum. Fortalece o espírito, aflige a alma, subjuga o corpo. Impacto no espírito. Nosso espírito é despertado na busca a Deus, razão pela qual comumente a oração está associada ao jejum. Lucas registrou que a profetisa Ana, que estava no templo na ocasião da apresentação do menino Jesus a Deus, não deixa o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Lucas 2,37. Também dá destaque aos profetas e mestres da igreja de Antioquia. O jejum e orando, jejuando e orando. Atos 13:3. Paulo e Barnabé, ao estabelecer os presbíteros na igreja que fundaram, fizeram-nos depois de orar com jejuns. Atos 14:23. Todo o nosso relacionamento com Deus se dá na dimensão espiritual, Jesus declarou. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Paulo também afirmou: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Logo, tanto nossa união por meio da comunhão como nossa adoração são de ordem espiritual. No jardim do Getsêmani, nosso Senhor asseverou: vigiem e orem, para não caírem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O espírito está pronto para quê? Para orar.
Esse era o contexto da conversa. Assim como quando Cristo falou que a carne é fraca, falou sobre orar e não sobre pecar. Para pecar, a carne é forte. Ou seja, nosso espírito renascido quer buscar a Deus. Enquanto a carne se dispõe, como o jejum pode ajudar o espírito humano? Começando por remover o entulho da carne que o sufoca. O anseio de buscar a Deus, de cultuá-lo, ou mesmo de obedecê-lo é liberado. E eu diria até mesmo amplificado por meio do jejum. A palavra de Deus é espiritual. Cristo disse: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. E as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. João 6,33. Logo devemos ser recebidas em nosso espírito, e não somente em nossa razão. Paulo afirmou: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O adjetivo natural, usado em relação ao homem, retrata sua razão, sua capacidade intelectual. Mas quando o apóstolo fala que as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente, quer dizer que a compreensão se dá de fato em nosso espírito. Outra razão pela qual precisamos de sensibilidade espiritual, ou seja, em nosso espírito, é para desfrutarmos a liderança do Espírito Santo. Depois de afirmar que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Romanos 8,14, Paulo afirma como se dá essa orientação. O próprio Espírito afirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Não precisamos de uma visão espetacular ou de ouvir uma voz audível, extraordinária, para saber que somos filhos de Deus, porque isso se dá pelo testemunho interior. O Espírito Santo testemunha em nosso espírito que somos salvos. Como foi dito, o Espírito do Senhor humano é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27. Apesar de haver distinções entre espírito, o lugar onde o Espírito de Deus fala é a alma, sede das nossas emoções. Hebreus 4:12. Muitos, na prática, não percebem a liderança suave do Espírito em seu próprio espírito. O jejum, ao afligir a alma e o corpo, torna-nos mais sensíveis espiritualmente para ouvir o Espírito. Por exemplo, sabemos que a fé é do Espírito, não da alma, já que não depende dos sentimentos e da glória. A fé também não procede do corpo, que é dependente dos sentidos. Paulo afirmou que o fruto do Espírito é a fidelidade. Gálatas 5:22. A palavra empregada no original grego é pistis, cujo significado mais comum é fé. Confiança, embora algumas poucas vezes tenha sido traduzida como fidelidade, caso de Romanos 3:3, na versão King James foi traduzido como fé. Em outro lugar, Paulo também disse que com o coração se crê, Romanos 10:10. Enquanto Jesus falou sobre não duvidar no seu coração, Marcos 11:23. Tenho atestado isso pela prática. O jejum possui o poder de remover o entulho carnal de nossa incredulidade e auxiliar no exercício da fé. Evidentemente, a experiência não determina a doutrina, apenas a atesta. O ponto aqui é o quanto o jejum libera nosso espírito
a interpretar, vivenciar as coisas espirituais pelo fato de tirar do caminho o que atrapalha a carnalidade. Impacto na alma. Nossa alma é afetada de forma interessante pelo jejum, pois ele a aflige. Inicialmente, pode não parecer positivo, mas nossa vida cristã deve afetar nossa vontade, razão e sentimentos, e não o contrário. Ou seja, as capacidades de escolher, sentir e pensar devem ser controladas, não devemos ser controlados por elas. Como vimos, só a palavra de Deus possui o poder de restaurar a alma. Nesse sentido, o jejum, que além da abstinência conta com oração e leitura da palavra, tira a alma do controle, bem como expõe suas intenções e motivações. Vamos retomar um conceito. O único dia de jejum compulsório na angústia, aliança, era o dia da expiação, cuja provação citava a necessária aflição da alma. Mas aos 10 destes meses sétimos será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23, 27. Como o ato de afligir a alma era obrigatório, quem não o fizesse seria morto. Levítico 23, 29. Então, afligir a alma não poderia referir-se apenas a algum tipo de sentimento interior, subjetivo demais para ser julgado e levar alguém à execução. Tratava-se de aflição da alma por meio do jejum. A expressão foi utilizada não apenas para referir-se ao jejum, mas a outros tipos de abstinência, por exemplo, os votos. Números 30, 13. Davi afirmou: eu afligi a minha alma com jejum. Salmos 35, 13. O homem, segundo o coração de Deus, ainda declarou: em jejum está a minha alma. Salmos 69, 10. A tradução brasileira optou por castiguei a minha alma com jejum. Outro sinônimo para jejuar é humilhar-se, porque jejuamos, se tu nem notas. Porque nos humilhamos, se tu não levas isso em conta. Isaías 58, 3. O jejum de Daniel 10, 3, mesmo que parcial, também pode ser adicionado à lista de registros em que a relação entre a expressão humilhar-se é o ato de jejuar. O anjo que apareceu ao profeta declarou: você dispôs o coração a se humilhar na presença do seu Deus. Daniel 10, 12. Essa humilhação que aflige a alma consiste especialmente no reconhecimento de nossa incapacidade e insuficiência. Ainda que não se trata de um jejum de arrependimento, qualquer jejum carrega consigo tal capacidade de dobrar. Jejuar tem a ver com esvaziamento de nós mesmos para que nos enchamos de Deus. Tem a ver com reconhecer nossa limitação e fraqueza para conseguir depender da graça e da capacitação divina. Paulo declarou aos Coríntios: não que por nós mesmos sejamos capazes, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou. 2 Coríntios 3, do 5 ao 6. Aqueles que jejuam com frequência, especialmente por períodos prolongados, sabem que o jejum traz à tona o pior que se encontra escondido em nós, e isso é, por certo, uma aflição à alma, com efeito sobre nossa mente, nossos sentimentos e graça de Deus sobre nossas decisões. Contudo, é a partir dessa contrição
dessa aflição de nossa alma, que nos permite ser tratados pelo Senhor. Ou melhor, é quando aceitamos que Ele troque nossas vestes velhas por novas, e quando nos permitimos ser odres novas para receber o vinho novo, que envelhecerá bem. Entenda, a alma é a sede das decisões. Então, tê-la afligido por uma disciplina que visa a propósitos espirituais significa que decidiremos melhor, baseado no que é do alto, no que é espiritual. Se a alma toca tanto o espírito quanto o corpo, é certo que, tendo liberado o espírito e mortificado o corpo pelo jejum, a alma conseguirá ser mais influenciada pelo espírito, recriado e cheio das coisas de Deus, do que pela carne, condenada por natureza. A prática, o jejum, afetará os momentos em que temos de decidir. Por exemplo, quando surge um pensamento de rejeição, ou um pensamento impuro, ou um sentimento de amargura, temos de assassiná-lo. Mil homens diz que devemos ser assassinos de pensamentos maus. Como seremos capazes de ganhar essa guerra da mente? Com disciplina e domínio próprio, virtudes fortalecidas por jejum. Na guerra entre carne e espírito, quem decide é a alma, mas ela é influenciada porque está mais forte nessa história. É só dar mais comida ao espírito e literalmente dar menos ao corpo em jejuns. Impacto no corpo. Afirmei anteriormente que o jejum é um ato de disciplina, exercício de domínio próprio e também remortificação da carne. Trata-se de um conceito antigo, enfatizado pelos pais da igreja. Clemente, bispo de Roma, referindo-se ao jejum de Moisés, comenta que ele passou aquele período jejuando e se mortificando. Orígenes comenta o jejum de Jesus no deserto, dizendo: pois mortifica o desejo da carne com o jejum assíduo. Clemente de Alexandria afirmou: o jejum, como o próprio termo indica, significa a abstinência de alimento, mas não é o alimento que nos torna mais ou menos justo ou injusto. O jejum tem um significado profundo, assim como o alimento é o símbolo da vida e a abstinência de alimento é o símbolo da morte. Do mesmo modo, nós, os seres humanos, devemos jejuar no sentido de morrermos para este mundo e depois disso, tendo recebido o alimento divino, viver em Deus. Martim Lutero, o grande reformador, afirmou: a respeito do jejum, eu digo o seguinte: é correto jejuar com frequência com a finalidade de subjugar ou controlar o corpo. O que quero ressaltar com todas as citações e a mortificação da carnalidade possível mediante jejum. É preciso ressaltar que a disciplina na vida do cristão, bem como a mortificação da carne, não se dão apenas enquanto jejuamos. Embora o jejum seja de grande auxílio, ele possui começo e fim. O domínio próprio e a mortificação intencional da nossa natureza carnal deve continuar nos intervalos entre os jejuns que realizamos. Resumindo, devemos distinguir entre o jejum excepcional e a disciplina regular na vida cristã. Martim, conhecido ministro anglicano, fez uma interessante observação acerca disso. Recentemente, eu estava lendo um artigo que abordava esse assunto, e onde o autor se referia àquela declaração do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, onde se lê: mas esmurro meu corpo. O apóstolo diz que ele fazia isso a fim de que pudesse realizar a sua obra com maior eficiência. O escritor dizia ali que isso ilustra a prática do jejum. Ora, sugiro que necessariamente esse texto nada tem a ver com o jejum.
Isso é o que eu chamarei de disciplina geral do ser humano. Sempre deveríamos esmurrar o próprio corpo, mas isso não quer dizer que sempre deveríamos jejuar. O jejum, pelo contrário, é algo incomum, excepcional, algo que um homem põe em prática apenas ocasionalmente, com uma finalidade especial, ao passo que a disciplina pessoal deveria ser algo perpétuo e permanente. Por conseguinte, não posso acertar texto como esmurro meu corpo e fazer, pois morrer a vossa natureza terrena. 1 Coríntios 9, 27 e Colossenses 3, 5. Como se eles fizessem parte do ensino do jejum. Em outras palavras, a moderação ao comer não equivale a jejum. A moderação ao comer faz parte da disciplina pessoal no tocante ao corpo, sendo uma excelente maneira de esmurrá-lo. Mas isso não é a mesma coisa que jejuar. Jejuar é abster-se completamente de alimentos, na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor, devido a algumas razões peculiares, ou sob circunstâncias espirituais. Concordo com Jones que a disciplina regular da vida cristã não é sinônimo apenas de jejum. Tampouco se pode dizer que jejum é a única maneira de praticar o domínio próprio, ao qual se refere os textos bíblicos citados pelo autor. Em contrapartida, não há como negar nem deixar de enfatizar que a prática regular do jejum é um exercício que nos ajuda a intensificar tais virtudes, tanto a disciplina quanto o domínio próprio. Também não penso que deve ser tão ocasional quanto alguns crentes acreditam, embora Cristo não tenha definido a periodicidade do jejum, não é razoável saltar disso para a conclusão de que é algo a ser feito uma vez na vida ou a cada década. Não seria estranho um cristão, ao final da vida, admitir que deu uma única esmola em toda a sua carreira cristã? Não soaria para lá de esquisito se um crente testemunhasse que fez 2 ou 3 orações em toda a sua vida? Elas são disciplinas a serem praticadas regularmente, não esporadicamente. Porém, quando se trata de jejum, explicamos uma lógica diferente, fazendo dele uma eventualidade. Penso que já passa da hora de revermos esse tipo de conceito e avançarmos para a cultura de jejum, na qual sua prática é tanto regular quanto frequente, e os próprios efeitos no espírito, na alma e no corpo gritarão alto demais para serem ignorados. Aqui eu finalizo mais uma leitura. Irei fazer outros vídeos para gravar e ler o restante dos outros capítulos. Irmãos, peço muito desculpa pelas gaguejadas, por momentos de, sabe, que eu não consegui ler direito, porque hoje eu não estou muito bem, sabe, acordei meio com o corpo ruim, acho que é um resfriado que está vindo por aí, mas eu tinha que ler esse capítulo, porque a gente tem que ter perseverança, mesmo nos dias de dificuldade, tá? Foi difícil ler esse capítulo, porque a minha fala está meio mole, sabe, eu não estou querendo falar, não estou querendo conversar e muito mais ler, mas eu fiz esse esforço de ler, porque a gente tem que ter perseverança, amém? E os outros capítulos vão vir melhores, eu creio que uma melhor compreensão da leitura, amém? Deus abençoe, fique com Deus.